A origem etimológica da palavra museu é o lugar onde as musas habitam, né? Um cenário mitológico habitado pelas 9 deusas gregas da poesia, da música, das artes liberais. Essa palavra museu aparece no século III a.C. em Alexandria para designar um local que era uma espécie de centro de pesquisa, de hospedagem para professores e alunos discutirem o ensino e também, sobretudo, é um local de memorização de todos os conhecimentos. Mas ao longo da história ocidental, essa instituição conhecida como museu passou por inúmeras transformações conceituais, de gabinetes de estudos no século XIV e XV, a locais de visão enciclopédica no século XVIII, até a compreensão atual de que tudo pode ser musealizado. Então, ela tem essa dimensão de conservatório, e onde eram, de uma certa forma, celebradas algumas coisas também, né? Então não se junta qualquer coisa, é uma catedral, um panteão, né? Panteão é todos os deuses aí. Tem gente que vê como um mausoléu, porque tinha esse cheiro de coisa antiga, ultrapassada, mas ela sempre teve essa dimensão de laboratório, num certo sentido de laboratório, né? De tentar entender, experimentar e conhecer, uma dimensão educativa, e hoje em dia tem esse aspecto de mídia, né, de veículo de difusão de uma cultura. Selecionar e guardar coisas especiais faz parte de qualquer cultura. Aposto que você já teve sua coleção de pedras, ou de fotos, ou relíquias. Mas no Renascimento e no início da história moderna, há registro de diversas coleções de objetos raros e estranhos. Né? A gente tem essa expressão gabinete de curiosidades, ou quarto de maravilhas. Eles designam lugares onde se colecionava uma multiplicidade de objetos raros e estranhos, seja do reino animal, vegetal, mineral, ou de realizações humanas. Né? Em geral, os gabinetes de curiosidades eram achados provenientes de explorações ou instrumentos. Em alguns casos eram até mostras de quadros ou pinturas, ou seja, não tinha essa distinção rígida entre arte e história natural, né? Mas eles são os antecessores dos museus atuais. Né? Eles tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento da ciência moderna, embora eles refletissem uma visão do tempo, né? É, por exemplo, não é raro encontrar sangue de dragão seco ou chifre de unicórnio, esqueletos de animais míticos. Né? E além de juntar isso numa sala, ou seja, eram pessoas que tinham algumas condições especiais, né? Digamos assim, mas também se editavam catálogos, né, geralmente ilustrados, que permitia acessar e difundir o conteúdo dessas coleções, fósseis, conchas, insetos. Então esse museu Wormiano, né, de história natural, ele que está aí nessa imagem antiga, ele foi recentemente, há uns 8 anos, refeito. Então aí à direita da tela tem uma foto, né? Eles buscaram objetos que eram mencionados, né, nessa gravura antiga e criaram uma seção lá no prédio de História da Ciência da Harvard. Os museus têm uma relação intrínseca com a cultura científica e, de forma especial, com a popularização dessa cultura. A gente já viu no Iluminismo, mas em especial na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco desse processo, né, de criação da República, tornar as coisas públicas. Res é coisa, né? Então a coisa pública, e envolvia prédios, por exemplo, como igrejas, conventos, palácios de reis, né? Coleções também dos reis ou de membros da corte, né? Assim como suas bibliotecas. Isso tudo passa a ser aberto ao público, né? É um lugar de acesso, mas também de divulgação, de busca de apoio da sociedade, né? E tem uma relação intrínseca com o desenvolvimento do conhecimento também.
A história do Museu de História Natural de Paris é bem ilustrativa dessa relação, né, com as ciências. Nesse caso, com a zoologia, anatomia comparada. Né? Tem um caso curioso que durante a Revolução Francesa, um dos decretos proibia que as pessoas exibissem animais exóticos na rua para ganhar dinheiro. É, né? Uma questão de saúde pública, sei lá. Mas as pessoas que tinham ursos ou leopardos, né, foram confiscados e o Estado se coloca assim, onde é que a gente vai mandar isso que foi confiscado? Né? Não ia sacrificar, então mandaram para isso que já tinha uma estrutura, o Jardim de Plantes, né, o Jardim de Plantas do rei, né, que havia sido, digamos, um espaço privado, né, mas que já tinha nobres estudiosos dedicados à história natural. Então, muito da história, né, dessas ciências, personagens como Buffon, Cuvier, né, estavam envolvidos nessa instituição, né, que teve que, por exemplo, deslocar a atenção dos jardins. Ele antes recebia plantas e árvores de todo mundo para classificar e para tentar climatizar, né? Mas eles recebem animais que eles não nem pretendiam, mas tem que cuidar, e para cuidar tem que entender como é que o bicho funciona, né, do que ele se alimenta, como é que ele se reproduz. Enfim, criou-se um pequeno jardim zoológico, né, mas ele serviu, sobretudo, para a compreensão da anatomia comparada. Ela serve de material, ou seja, ela se torna também um laboratório de pesquisa. Então aí a gente vê uma imagem mais atualizada, né, dessa galeria de zoologia comparada, né, um prédio feito em 1893, né, e fica clara a diferença entre uma coisa é juntar curiosidade, né, coisas que têm significado especial, que podem até interessar outras pessoas, mas aí no caso é uma coleção com um propósito investigativo, de aprendizagem da natureza, né, e é como um aspecto do avanço do conhecimento científico. Aí outra imagem, né, dos esqueletos que serviram tanto a Cuvier para pensar na zoologia comparada, mas também de entender o processo evolutivo e tentar classificar a partir dessa, né, da estrutura dos animais. Então, a gente vê que a vinculação da ciência com os museus não é nova, mas também não é tão antiga assim. Né? Ela está associada a uma determinada concepção de ciência, de natureza e de experiência que surgiu por volta no início do século XVIII, né? Ou no século XVII. A ciência antes era pensada como conhecimento dos primeiros princípios, né? Isso que a gente chama de metafísica, ou identifica como assunto filosófico. Né? E a aprendizagem tinha muito pouco a ver com a observação de fenômenos particulares, de objetos, espécimes, experiências. Né? Essas informações que se expõem hoje, né, nos museus de ciência. Mesmo depois do século XVII, boa parte dessas atividades científicas continuou sendo desenvolvida como independente da atividade experimental. Né? Então, para alguns cientistas modernos, a matemática era o modelo ou a linguagem de compreensão do universo, da natureza, e muitos museus de ciências, né, têm essas coleções, seções de matemáticas, né, mas o mais fantástico da matemática é pela abstração lógica interna dela, pode ser pensada, desenvolvida longe de experiências concretas. Né? Agora, essa visão de que a gente tem que observar, aprender com a natureza, e que o contato com a natureza, mais do que com livros, ela revela o mundo, né? Ela revela o verdadeiro conhecimento, é algo que foi ganhando força então no século XVII, e a gente vê que o museu era o repositório disso, o lugar de estudo disso e o lugar de demonstração disso tudo. Provas, fatos, peças que fundamentam hipóteses e teorias de como o mundo está organizado, ou como é que seria a realidade, o que é a realidade, né, o que é a natureza. Essa interpretação
da ciência, né, como uma representação da realidade, é polêmica, porque muito do que era tratado como fato é considerado como interpretação. Ou seja, o mesmo fenômeno, o mesmo objeto, né, a mesma peça pode ser interpretada de diversas maneiras, coerentes, mas nem sempre convergentes. Então, há no Museu Cosmocaixa de Barcelona, eu nunca fui, mas já ouvi falar, uma montagem interessantíssima que pega os mesmos fatos, ou seja, um conjunto de ossos, né, de animal pré-histórico, e monta ele de formas diferentes, né, para um pouco para ilustrar como é que teorias diferentes, né, é, da forma como esses animais viviam, acabam influenciando a própria montagem, né, dessas peças. Esse aí é um bom exemplo de como essas montagens reforçam ou ilustram teorias, né? Ela faz menção, ela remete a essa passagem da Arca de Noé, dos animais entrando em pares, né, em casais. E, embora não fale isso, ela, digamos, joga com a representação, com o imaginário do visitante sobre essa possibilidade. Dando um salto enorme para outro tipo de museu, mais como entretenimento do que local de conservação, de estudo, né? Mas é um museu que também reforça uma imagem de conhecimento, é essa réplica aí, já que a gente estava tratando da Arca de Noé, né, da verdadeira Arca de Noé, né, que é um museu, eu acho que são mais de 150 metros, né, criada em Connecticut, né, nos Estados Unidos, e que as pessoas entram dentro e exploram, né, o que seria, o que foi, o que seria a Arca de Noé. Feiras universais, já havíamos visto como a divulgação da ciência e da tecnologia se combinavam com entretenimento, né? Quase como festas cívicas do progresso, do conhecimento. Vários desses pavilhões incríveis e exposições que haviam sido construídas para essas feiras, exposições universais, se tornaram depois museus, né? Continuaram algum com as mesmas apresentações. Então, festas de exibição de inventos e mercadorias, exposições de características e projetos de nações, né? Então, tem essa coisa da demonstração das virtudes do progresso, da disciplina do trabalho, possibilidades redentoras da técnica, tudo isso vai sendo musealizado. Nós já comentamos em outro momento como que as ciências vão se transformando com o tempo e que conhecimentos que hoje em dia são concebidos como pseudocientíficos, né, como astrologia ou teologia, já foram hiperconsideradas como o top da ciência. A história natural é uma dessas que já reinou, né? E é uma ciência tronco de onde saíram antropologia, biologia, arqueologia, botânica, linguística. Então, se a gente observar a história recente da UFMG, vão ver que há algumas décadas atrás, 4, 5, 6 talvez, mas o que é ICB, o que é a Faculdade de Letras, tudo isso era parte da Fafiche, né, da História Natural. Bom, acho que é importante ver que esses museus, né, eles impulsionam essas viagens de exploração dos naturalistas, né, que vão justamente explorar, é, coletar, conhecer as variedades, as particularidades, mas também como uma maneira de compreender o todo, a natureza, né, a forma como ela está ordenada. Né. Então, as exibições dessas coleções são uma certa de performance científica de mostrar esse esforço e esses argumentos. Essa citação do português Domênico Vandelli é muito significativa,
né, sobre a utilidade dos museus de história natural. O Vandelli era um médico formado na Universidade de Pádua que vai para Lisboa a convite do Marquês de Pombal para lecionar no Colégio dos Nobres, e ele assume lá o Real Jardim Botânico da Ajuda em 1768. Né? Ele foi lente era o termo que se usava para o professor, que o professor lia as coisas, né? Ele lia e interpretava os textos, mas ele foi lente de História Natural e Química, né? E foi responsável pela criação do Museu de História Natural, né? A partir da própria coleção, do laboratório, do Jardim Botânico. Mas ele desencadeia as primeiras grandes viagens filosóficas para o estudo e coleta de espécies e produtos naturais na África e no Brasil. A gente vai ver mais à frente como ele orienta como fazer essa coleta, os cuidados que deveriam ser tomados para o envio dessas espécies. Como um anfiteatro em que uma vista de olhos aparece o que contém o nosso globo. O exótico e o extraordinário sempre exerceram grande atração, por isso os dinossauros, os grandes mamíferos, os animais exóticos, pedras raras. Né? Tudo isso vai compor esses museus, mas é importante ver que eles têm uma dimensão estética, visual fortíssima, né? Não só na arquitetura desses espaços, mas na disposição, nas formas de apresentação, ou seja, fazem parte de uma perspectiva iluminista, né, de utilidade pública e do valor didático desse conhecimento. Então, é necessário expor para comunicar, mas essa comunicação tem que conciliar qualidades estéticas e fins educativos. Então, a coleta já devia ser pensada em como essas espécimes iam ser mostradas. Né? O Vandelli tem um texto sobre as breves instruções, né, de como fazer isso, e as orientações são as seguintes, eu cito aqui. Mas primeiro que tudo é preciso advertir em geral que os animais destinados para o museu devem ser apanhados de modo que fiquem todos, sem exceção alguma, com a cabeça inteira. Os quadrúpedes com todas as unhas e dentes e sem ruptura considerável na pele. As aves com o bico e pés e com todas as penas. Os peixes com todas as barbatanas e cauda. Em uma palavra, ao menos aquelas partes que servem aos naturalistas para caracterizarem cada espécie devem, depois de feita a preparação, ficar o quanto possível em seu estado natural. As aves ofereciam as vantagens da facilidade de recolha e no tamanho pequeno, que era mais adequado ao transporte e às remessas. Né? E também, mesmo após a preparação, elas têm um poder estético enorme quando conservavam as plumagens brilhantes e coloridas. Então aí mais uma foto da coleção antiga do Museu de História Natural de Lisboa. Um recurso que vai ser muito utilizado é a simulação do ambiente, ou uma ambientação que expressasse um pouco do modo de vida, né, ou que explicasse o máximo possível numa única vitrine como é que esse animal agia, o que ele comia. As partes utilizadas na classificação nem sempre são as mais fáceis de serem preparadas, né? E de alguma maneira essa preparação, essas técnicas de conservação influenciavam também nas tentativas de argumentar uma classificação. Os debates sobre os métodos e definição de um sistema de classificação eram acirrados. Né? Então aqui os peixes estão fora do seu ambiente, né? Mas muito do que estamos falando aqui sobre os museus de história natural valem também para os aquários modernos, né? Que atraem um público em todo o mundo. Isso aqui é um bom exemplo de como se explora esteticamente uma comparação explicativa do mesmo pássaro. Né? Então, são muitos recursos que foram sendo desenvolvidos para encantar o visitante do museu com a ciência. Né?
Outra estratégia interessante é mostrar as camadas do mesmo animal, em vez de comparar como a gente tinha visto no slide anterior. Alguns museus que se parecem coleções de peças, quase como laboratórios, né? Como essas que estão dispostas aí e no Museu de Ciências Morfológicas aí da UFMG. Muitos museus de ciências e de instrumentos científicos mostram, na verdade, coisas que eram construídas para ensinar, para dar aula de ciência, né? Ou seja, são museus de instrumentos didáticos, né? Como, por exemplo, o dessa coleção de flores de vidro. É uma coleção incrível, mas que foi criada e desenvolvida para ensinar partes das flores, seus tipos, um requinte de acabamento que faz dela algo único. Quando se visita museus de história natural nos Estados Unidos, na Europa, é sempre impressionante a quantidade de pedras daí de Minas Gerais. Vamos ver então um pouco do histórico de museus de ciência no Brasil. O mais antigo, que tinha o maior acervo, o mais incrível e que passou pela tragédia no ano passado, que não é um mero acidente, é um trágico descaso, né, que a gente tem com os museus e com os acervos. Né? A história do Museu Nacional se confunde com a própria história da ciência no Brasil. Né? Ela era a casa do era o Palácio do Imperador, né, na Quinta da Boa Vista, antes de acolher o museu. Antes de ir para a Quinta da Boa Vista, ele ficava ali no Campo de Santana, Praça da República, no Rio de Janeiro, né? Um prédio que está sendo restaurado já há alguns anos e ele é criado em 1818, né? Mas assim, aberto ao público mesmo, parece que é em 847, né? Então tem uma carta, um ofício do governo participando dessa abertura da exposição pública, né? E que fala, olha, são muitas obras, coleções metodicamente arranjadas, ainda que as classificações e os rótulos não sejam levados àquele ponto de perfeição que deve atingir com o trabalho e com o tempo. Tenho a honra de convidá-los, Vossa Excelência, para essa quinta-feira e tal. Então, é uma abertura em junho de 1847. Aqui a gente tem um desenho, né, do centro do Rio de Janeiro. Fica em frente à Central do Brasil. Ali a gente vê uma arena, né, que eu acho que era uma coisa de touros, onde hoje é o Campo da República. Campo de Santana, Praça da República, a mesma coisa. Porque também nessa praça foi declamada, né, a República anos depois. Mas na década de 850, o museu já se envolve com a organização de comissões científicas do Império, né, que reunia naturalistas com o objetivo de inventariar a fauna e a flora brasileira, Nordeste, Norte do país. Né? Então houve um aumento expressivo das coleções, né, que já juntava também com coleções do imperador, coisas que ele recebia até de fora, né, é, em função disso ele foi transferido e também com o fim do Império, né, e a ocupação lá do Palácio da Quinta da Boa Vista acabou acolhendo o museu, a Casa dos Pássaros, esse acervo que existia aí no Campo de Santana. Há vários tipos de museus de ciência, né, que vão desde os museus clássicos de história natural, que a gente já mencionou, mas também museus de tecnologia. A gente inclui os planetários, observatórios, os próprios jardins botânicos, os zoológicos, hortos, parques ambientais, né? Centros de ciência.
Hoje em dia, né, já acompanhando uma tendência internacional, né, vem sendo criados diversos centros de ciência, né, desde os anos 80 isso vem expandido bastante, e na última década, sobretudo esse tipo de museu interativo, né, como o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, o Espaço Ciência Viva, que foi criado pelo CNPq em 87 e hoje em dia está pelo a USP que cuida, o Espaço Ciência em Recife, a Estação Ciência, o Museu da Vida na Fiocruz, o Catavento em São Paulo, o Espaço do Conhecimento aqui em Belo Horizonte e o Museu do Amanhã que se tornou a estrela. O Museu do Amanhã é interativo, teve uma grande publicidade, até porque um dos patrocinadores é a Globo e o momento também foi do lançamento do Rio para a Copa do Mundo, enfim. Ele vem surpreendendo pelo público, ele tem um público recorde, acho que são 1 milhão de pessoas, a estimativa era 200 mil, a visitação anual, é uma coisa realmente impressionante. E ele já é dessa nova geração de museus que trata a ciência como um espetáculo, ou seja, ela é mais do que informar, né, ela procura despertar a curiosidade. Então, a questão é menos o acervo clássico, a pesquisa e o acervo não são os tradicionais, mas sim um investimento na comunicação científica, nos vídeos, e é assim que tem se afirmado. Da mesma forma, o espaço do conhecimento na Praça da Liberdade, né, no Circuito da Liberdade, Espaço do Conhecimento, o FMG, ele foi criado, foi inaugurado em 2010, né, faz parte desse conjunto de museus, vários de ciências, né, o de mineralogia, que chama Minas e Metal, o da Vale tem alguns aspectos de ciência, o Centro Cultural CCBB, enfim, a ideia de uma concentração aí de equipamentos culturais no Centro Histórico de Belo Horizonte, né? E ele é um museu que tem o mesmo estilo do Museu do Amanhã, né? É, mais modesto, né? As proporções são outras, mas é aquela ideia de indagar de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, quais são as possibilidades da ciência, tratar a ciência no sentido mais amplo e também com o tom mais provocativo, encantador. Onde tem o planetário, é o único planetário de Minas Gerais, né, e eu acho que vale demais uma visita de vocês. Por fim, tem que lembrar que a UFMG tem uma rede de museus. O Espaço do Conhecimento é um deles, mas tem o Museu de História Natural e Jardim Botânico, o Museu de Morfologia, os centros de memória da medicina, da enfermagem, né? Todos eles valem a pena ser conhecidos.